Isso era tudo o que havia. E esta noite você não tem tempo para fugir e descobrir os motivos. O reavivamento terá terminado amanhã à noite. Vamos pegar a palavra de Deus que está na sua mão. Vamos lutar contra o nosso inimigo mortal. Amém. Deus lhe deu a vitória. Houve um pequeno homem lá na Bíblia chamado Sangar. Talvez nem sequer o tenham notado no livro de Juízes, bem pequeno. Façamos um pequeno drama sobre ele. Posso vê-lo lá, coitadinho. Era uma época em que todos faziam o que queriam. Israel não tinha rei. Estavam todos separados, divididos em pequenos grupos, exatamente como a igreja está hoje. Um é da Assembleia, o outro é da Igreja de Deus, o outro é da Unidade, o outro é batista, o outro é presbiteriano, um é metodista. Oh, que coisa! Se não gostarmos disso aqui, vamos para cá, e para cá, e para cá, e... Oh, que coisa! Eu mesmo não entendo isso. Então, quando chegaram lá, o que eles precisavam era exatamente o que precisavam então, era de um tipo de uma boa libertação à moda antiga. É disso que precisamos hoje. Amém. A igreja, de volta à fé do Deus vivo, de volta à promessa de Deus, de volta à glória de Deus, de volta ao poder de Deus. Sangar tinha tudo isso armazenado, seu trigo, como fazia todos os anos. E bem, quando terminava de armazenar as colheitas, então vinham os filisteus e as tomavam dele. É assim que o diabo faz, é para isso que o diabo serve. No momento em que você cria um pouco de coragem ou outra coisa, então vem o diabo e atira de você. Isso mesmo. Assim como o reavivamento que está acontecendo agora. No momento em que começa e a glória de Deus começa a cair, então algum charlatão tende a aparecer e fazer algo que não é certo e tirar a glória disso. Aqui não faz muito tempo eu fui... Aqui estava uma das nossas irmãs cristãs pintada como uma Jezabel. Eu disse, qual é o problema? Ela disse, bem, glória a Deus. Disse, meu pastor me disse que era a liberação das mulheres. Liberação das mulheres? O que há com vocês? Nada disso. Cristo a liberou do pecado, então haja assim e se vista assim. No momento em que a igreja se edifica e ganha um bom impulso, então algo assim começa. Sim, Senhor. Ela disse, bem, vou lhe dizer. Disse, meu pastor me disse que eu podia fazer tudo isso. E estava com pintura suficiente para pintar um celeiro. Seus dedos pareciam que ela tinha comido bife cru e com sangue nas unhas. Pensei, mulher, você não parece cristã para mim. Ouça, senhora, não deixe que esse tipo de bobagem lhe seja enfiado goela abaixo. Um bom caso à moda antiga do batismo do Espírito Santo tirará isso de você exatamente como... Isso mesmo. Lembre-se de que você perdeu terreno em algum lugar. Não me importa o que aquela mulher pregadora... Em primeiro lugar, vou lhe dizer, ela não foi ordenada por Deus. Isso mesmo, é contrário à palavra. Ouçam, só houve uma mulher na Bíblia que se pintou para se encontrar com um homem que foi Jezabel. Deus a entregou para servir de alimento aos cães. Então, se virem uma mulher toda pintada, simplesmente digam, como vai, senhorita carne para cães? Foi isso o que Deus fez dela, apenas uma carne para cães. Assim, não ponham a atenção nisso, é do diabo. Certo? Onde ela deveria estar? Limpar-se e agir como Jacó disse à sua esposa e filha, tornem-se o que vocês devem ser. Amém! O que precisamos esta noite é de um bom reavivamento do Espírito Santo, a moda antiga, pregado de novo como o poder de Deus entrando e saindo entre a igreja e sem formalidade e aparência. Aleluia! Sim, Senhor, é disso que precisamos. Sim, Senhor. Muito bem. O velho Sangar, lá na hora em que ele tinha armazenado algo, então algo assim tinha de acontecer. É assim que a igreja, quando o reavivamento começa, então algo assim tem de se levantar. Irmão, apenas pregue-o, a moda antiga.
Bem, costumávamos ter muitas ovelhas em nossa região e havia o cachorro matador de ovelhas. Se o pegássemos com lã entre os dentes, nós pegávamos a velha espingarda, 2 canos e a usávamos nele. Irmão, é isso o que é para usar nesse tipo de gente, é a velha espingarda, os 2 canos dela. Eu lhe digo, isso irá endireitar as coisas. Certamente que irá parar a matança de ovelhas. Amém. Eu não sabia que ia dizer isso, mas podem se lembrar disso. Muito bem, pensem nisso. Que coisa! É lá, bem quando ele armazenava seu trigo e tudo mais. Lá vinham os grandes filisteus gordos e tiravam isso dele. Vinham pela estrada, tiravam dele. Certo dia, ele tinha acabado de armazenar toda a sua colheita e toda a malhada. Lá estava ele, coitadinho. Ele estava lá no celeiro, estava dando uma olhada por ali e disse: bem, mãe, quem sabe não teremos falta neste inverno, nós e as crianças, dando uma olhada. E de repente, ele ouviu algo vindo pela estrada. Tromp, 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 tromp. Lá vinham 600 homens armados, com grandes elmos de bronze, seus grandes sapatos de ferro, suas lanças nas mãos, suas grandes espadas penduradas do lado, chegando pela estrada para levar sua colheita embora. Posso ver o pequeno Sangar dizer: oh, que coisa! Olhe lá, lá vem de novo. Ele olhou para sua pobre esposinha. Lá estava ela, as mangas do vestido puídas nos cotovelos. Lá estavam as criancinhas, pareciam bem magras porque não tinham tido nada para comer. Os filisteus tinham levado embora. É mais ou menos como alguns cristãos parecem estar esta noite. Uns fracotes para se chamarem de crente, de cristão que nasceu de novo. Amém! Sem fé suficiente para colocar um pingo no i, se fosse para escrever a tinta. Isso mesmo! Oh, que coisa! Não deixem o diabo vir e tirar a glória de Deus da igreja, mandar seu pastor para conseguir todos esses doutorados em divindade aqui e voltar e se levantar e dizer amém como um bezerro moribundo. O que vocês precisam é de um pregador matuto de religião à moda antiga, sem impedimento, que mata o pecado, que pregue a verdade e se baseie no que Deus disse que é a verdade e liberte o povo. Amém! Não sou rude, não tenho intenção de ser, mas, irmão, é hora de fazer. Tornar preto, preto e branco, branco. Sim, Senhor, você terá Deus em seu arraial e ouvirá o grito novamente no arraial do rei quando tiver consertado isso. Amém. Agora observem, e aqui estava o pequeno Sangar de pé, olhando pela janela. E lá vinham aqueles filisteus, disse: oh, mãe, olhe lá. Sua pobre garotinha chorando, posso vê-la abaixar as mãos, dizer: papai, não vamos ter nada para comer neste inverno. E então noto a mãe, e lá vai ela chorar. Vocês sabem, Sangar deu uma olhada por ali. Ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele deu uma olhada, disse: eu não conseguiria lutar, não sou lutador. E eu não tenho tempo de sair e aprender a duelar e fazer todos esses exercícios e coisas tais. Eu não tenho tempo de fazer isso. Mas ocorreu-lhe de olhar, havia uma velha aguilhada de bois que estava no canto. Sabem o que é uma aguilhada de bois? É uma grande vara com ponta de bronze para para cutucar o gado e forçá-lo a passar pelo portão. É uma das aplicações e também soltar a terra do arado quando estavam arando. Uma velha aguilhada de bois ali era a única coisa que ele podia colocar na mão. Mas sabem de uma coisa? Não digo que ele ficou irado, mas sua justa indignação se acendeu. Sim, Senhor. Irmão, vou lhe dizer que ele lá... O que está na tua mão? Nada mais que uma aguilhada de boi. E ele disse: não sou lutador, eu não posso fazer isso, eu não tenho treinamento. Mas ele não tinha tempo de fazer treinamento. A única coisa que ele precisava era do Espírito de Deus sobre si.
Ele pulou da janela com o Espírito de Deus sobre si e pegou aquela aguilhada de bois e matou 600 filisteus. Amém!